A Vale já havia impressionado o mercado com um lucro de 2,7 bilhões de dólares apenas no terceiro trimestre, com uma alta de 11% acima das projeções do mercado. E agora a companhia está ajudando muito forte o índice da Bolsa de Valores, a nossa B3, a bater novos recordes. E tudo isso vem ajudando muito as ações da companhia e também as siderúrgicas de uma maneira geral, que em apenas um dia chegaram a valorizar 4% com a alta do minério de ferro que atingiu a máxima em 5 meses. E aí vem a pergunta, será que vale a pena investir nas ações Vale 3 para dividendos e valorização para os próximos 12 meses? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui eu vou trazer o que está acontecendo com a Vale. Será que ela é realmente uma oportunidade no ano de 2026? Bem, vamos entender qual é a recomendação do mercado, será que é para comprar ou para vender? Com as expectativas futuras e fatos relevantes, entender se os dividendos da companhia podem aumentar no ano de 2026, se este é um momento favorável de acordo com a análise técnica das ações Vale 3 e, é claro, observando as perspectivas futuras, além de trazer alertas aos investidores e projeções e preço teto do ativo virtual. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é verdade, em apenas um dia, as ações das siderúrgicas e da Vale também tiveram um ótimo desempenho. Isso muito puxado por conta da valorização do minério de ferro no mercado global. Vemos aqui que a Usiminas em apenas um dia teve alta de 4,06%, a Vale 3,76%, CSNA, que estava mal das pernas, subiu aqui 2,98% e a CSN Mineração 2,75%. De acordo com a Reuters, o minério de ferro atingiu sua máxima em mais de 5 meses na última terça-feira. E isso tem acontecido, aliás, não apenas na última terça-feira, é apenas essa matéria aqui que eu estou compartilhando, mas tem subido de maneira gradual já ao longo de algumas semanas. E ele vem sendo sustentado devido à demanda resiliente da China, que é, como vimos aqui no Ativo Virtual por diversas vezes, o principal consumidor do minério de ferro e o principal cliente da Vale. Além também de ganhos generalizados nos mercados acionários. Lá na China mesmo, o minério de ferro chegou a ser cotado com uma alta de 0,69% nessa data aqui. E tem uma expectativa ainda maior, porque está chegando o feriado lá na China, que é o Ano Novo Lunar, que ocorre no mês de fevereiro. Então, os futuros de minério de ferro, eles acabaram encerrando o ano de 2025 com uma nota muito positiva, justamente por conta desse abastecimento no mercado chinês, devido aqui ao feriado. Mas sabemos que as outras pressões que estão acontecendo no mundo estão forçando o minério de ferro a terem altas cada vez maiores. Recentemente subiu mais de 2%. E aí, quando observamos o gráfico da Vale, das ações Vale 3 aqui na periodicidade semanal, que equivale a um médio prazo, vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estamos vendo dados desde outubro de 2023. E aqui a alta é vertiginosa, nem coube no gráfico. Eu preciso arrumar o gráfico para mostrar verdadeiramente até onde que as ações da Vale estão indo. Mas é importante compreender que o semanal mostra que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Em tese, 5 dias é o que equivale uma vela dessa aqui, exceto, é claro, quando tem um feriado, algo assim. Então, vou arrumar o gráfico para a gente conseguir enxergar o topo desse movimento, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, porque pode ter ido ainda mais. Mas o fato é que este momento acaba sendo crucial. É claro que isso aqui dá um frio na barriga de quem não tem hábito de investir no mercado ou não teve muitas experiências de ver movimentos de rallies de alta bull market, como é comumente falado no mercado, como o caso aqui que estamos vendo das ações da Vale. Então, vou voltar ao gráfico um pouco mais para observarmos algo importante. Notem o seguinte, as ações da Vale tiveram um salto monumental na última semana, ou seja, a semana do dia 5 de janeiro, e a razão não foi à toa. O mercado todo enxergou algo muito claro nesse gráfico aqui, ou seja, a superação dos topos anteriores. Quando isso aconteceu, o mercado não resistiu e explodiu para cima. Está muito claro aqui de ver isto nesse gráfico. Se traçarmos aqui essa linha exatamente em cima dos topos anteriores, vai ficar evidente o que eu acabei de explicar. Superação até tentou aqui na semana do dia 29 de dezembro, mas é importante lembrar que a semana do dia 29 de dezembro teve os feriados e por isso menos dias de pregão e geralmente também a última semana tem pouca movimentação na Bolsa de Valores, pouco volume. Então é natural que os mercados façam alguma correção. Fizeram isso e logo depois, na primeira semana do ano, houve a superação das máximas anteriores, como estou mostrando aqui, e essas máximas aconteceram nas semanas do dia 10 de maio de 2021, 7 de março de 2022 e 23 de janeiro de 2023.
E é exatamente isso que estamos vendo agora, essa nova superação que pode trazer um efeito poderosíssimo nas cotações da Vale, ampliando ainda mais essa alta aqui. Mas agora vamos às ponderações. Primeiro eu expliquei a respeito do que tecnicamente estamos vendo a respeito das ações Vale 3. E notem que todas as regiões de suporte e resistência de preços que estão traçadas nesse gráfico, eu já tinha trazido por diversas vezes aqui no Ativo Virtual, então fica fácil de você conferir, se quiser, em outros vídeos do Ativo Virtual. Ou seja, eu mantenho aqui a transparência das análises que são feitas. E uma coisa eu já te digo, se você procurar os vídeos desta época aqui, vão perceber toda essa alta que poderiam ter feito parte aí da sua carteira. Ou seja, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a valorização já chegou a passar dos 50%. Isso fora todos os dividendos pagos pela companhia. Então, superação de máxima, tecnicamente falando, existe aqui espaço até mesmo para traçarmos um Fibonacci e observarmos que essa perna de alta, ou seja, algo em torno dos R$ 83. Mas isso é uma garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, isso aqui é mercado de renda variável. O mercado de renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar o cenário mais provável de acontecer. Então, como é máxima histórica, não tem como a gente precisar o que vai acontecer de fato. Aliás, na Bolsa de Valores não tem como precisar absolutamente nada. Mas um rompimento deste tamanho aqui induz sim a acreditarmos que existe muito espaço para subir ainda. Vai lembrar que o JP Morgan atualizou o preço-alvo dele para as ações da Vale de R$ 89 para R$ 86. Ou seja, o JP Morgan trouxe aqui o preço-alvo dele para as ações Vale 3 revisados para baixo, de 89 para 86. No momento que isso aqui foi avaliado pelo JP Morgan, havia uma alta potencial ainda de 26%, mas a recomendação era de compra. Ainda assim, o JP Morgan deve estar roendo as unhas por ter divulgado uma queda no seu preço-alvo, mesmo com as ações da Vale indo tão forte para cima, ou seja, existe uma chance potencial de chegar realmente aqui aos R$ 89. Então, mesmo com essa redução do preço-alvo do JP Morgan, ainda é acima do que acabamos de traçar aqui da possibilidade de valorização das ações. Se elas chegarem realmente aqui até essa faixa dos R$ 83, vai significar uma alta ainda de quase 10%. Considerando a avaliação do JP Morgan, ou seja, nos R$ 86, a alta é ainda maior, pouco acima de 13%. Agora, se me perguntarem se esse é um bom momento para comprar as ações da Vale, bem, o que eu vou fazer? Não posso dizer o que é ideal para você. Afinal, a sua tolerância a risco, a sua carteira, a sua condição financeira, tudo isso influencia numa resposta dessa. Eu não posso dizer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar as ações da Vale realmente andarem e depois elas retornarem aos preços. Sim, esse é um ponto em que pode gerar um pivô de alta. Se as ações só subirem, realmente eu vou ficar de fora e já comprei muito com compra premiada que eu sempre trago no grupo VIP, ou seja, eu compro as ações recebendo prêmio. E se eu não conseguir comprar as ações, eu fico só com prêmio. Eu falo muito isso lá no grupo VIP, mas o fato é que existe aqui essa possibilidade, então eu vou aguardar as ações fazerem aquele movimento de alta, sentirem a resistência e depois, quando ela decidir parar de fazer essa correção, provavelmente, primeira parada aqui nos R$ 74,38, é uma primeira região de reavaliação e depois nos R$ 71,99 na minha avaliação. Então, se as cotações sentirem suporte aqui no 74,38, já posso comprar um pouco, e se chegarem aqui no 71,99, aí provavelmente vai ser um movimento mais forte que dá para fazer aqui. Mas novamente, eu posso estar totalmente equivocado e você precisa estudar para entender o que é melhor para você. Reversão de tendência aqui para as ações da Vale somente vai acontecer, na minha visão, abaixo dessa região aqui, ou seja, abaixo dos R$ 70,81. Caso contrário, é tendência de alta continuamente até vamos descobrir quando. Mas é importante compreender algo sobre os fundamentos da Vale. Embora, se a gente comparar custos de despesas do segundo trimestre deste ano contra a receita líquida de vendas, vamos perceber que nesta comparação do segundo trimestre com o terceiro trimestre deste ano, a empresa teve um resultado ligeiramente pior, ou seja, 73,2% nessa relação custos de despesas do terceiro trimestre, o que representou um aumento em relação ao mesmo período do ano de 2024, que foi de 72,6%. Ou seja, se comparar terceiro trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2025, vamos ver que esta relação aqui ficou ligeiramente desfavorável para a companhia um ano depois. Mas isso, novamente, devido a um começo de ano um pouco mais negativo para o minério de ferro, mas com o valor se mantendo mais perto da média histórica de qualquer forma. Então só estou chamando a atenção porque teve essa piora por conta do início do ano, mas com os resultados da companhia, isso tende a melhorar. Apenas para se ter uma ideia comparativa, a pior relação que a Vale já teve foi de 89,5% no ano de 2015
2015 e 48,7% no ano de 2021. E embora o lucro esteja decolando nesse trimestre, 11% maior na comparação com o terceiro trimestre do ano de 2024 e incríveis 27% na comparação com o segundo trimestre deste ano, ou seja, o trimestre imediatamente anterior, novamente mais pressionado pelo preço do minério de ferro no mercado internacional. Ainda assim, na comparação do somatório, ou seja, o acumulado dos 9 primeiros meses desse ano contra os 9 primeiros meses de 2024, houve uma queda de 10%. Então precisa ter atenção nisso, porque o proforma indica 21% de crescimento, mas o atribuível tem uma queda de 10%. Agora, o fluxo de caixa livre é simplesmente impressionante. Saiu de 587 milhões de dólares para 2 bilhões 568 milhões de dólares, ou seja, uma alta monumental de 155%. Mas, novamente, numa comparação acumulada contra o ano passado, a queda também impressiona, 27%. O que o investidor precisa compreender olhando para esses números aqui é entender que realmente o mercado de minério de ferro ele tem sim suas sazonalidades e a gente precisa surfar os melhores momentos. No ano de 2024, a empresa também estava com um prêmio, ou seja, um valor por ação médio mais elevado do que o momento atual. Afinal de contas, há cerca de um ano atrás, dezembro de 2024, a Vale, com as ações Vale 3, era negociada abaixo dos R$ 50. E o mercado estava em pânico com a China e o minério de ferro. Quem teve estômago para ir contra a manada e comprar naquela época, hoje está com um dos melhores retornos da bolsa do ano de 2025. E os números são consolidados e não mentem. Eles mostram o poder do retorno total, ou seja, valorização mais dividendos. Em 12 meses, o ganho total de quem segurou as ações foi de 65,3%, impulsionado especialmente pelos dividendos. Agora, só com a valorização das ações foi de 48,6%. Quem investiu R$ 30 mil nas ações Vale 3 tiveram R$ 49.600 em um ano. E aí é que entra a mágica dos dividendos. Aqui está realmente o segredo. A ação subiu sozinha esses 48%, mas a empresa pagou R$ 8,14 por ação. Conclusão? Os dividendos foram responsáveis por turbinar o ganho, adicionando quase 17% de rentabilidade extra no bolso do acionista. Então o impacto aqui para o investidor é a mais óbvia e a lição para quem ficou de fora. Mas, na verdade, uma lição para quem ficou de dentro também. Isso reforça por que a Vale é obrigatória em muitas carteiras. Ela é uma máquina de caixa muito eficiente, se tornando realmente cada vez melhor. É lógico, nada é perfeito e a renda variável não garante rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar o cenário mais provável de acontecer e tomar risco. Quando a gente fala tomar risco, significa isso, porque o futuro é incerto, a gente trabalha com a probabilidade. Então, mesmo quando o minério oscila, a Vale continua pagando seus dividendos. O investidor que foca apenas na cotação, subiu um pouco hoje, esquece que, no longo prazo, o dividendo reinvestido é o que gera riqueza exponencial. Aqui, a administração, ou seja, a alta administração da empresa, sinalizou uma mudança crucial para o futuro. Menos dividendo tributado, mais recompra de ações. Com a reforma tributária no radar, ela vai realmente aumentar o programa de recompra de ações. E por que isso é bom para você? Bem, quando a Vale recompra as próprias ações e as cancela em tesouraria, a sua fatia literalmente aumenta de participação na empresa. Você passa a ser o dono de uma parte maior da empresa sem gastar nada por isso. O LPA sobe, ou seja, o lucro por ação aumenta automaticamente. E aí vem a parte boa, que é a isenção, ou seja, você não paga imposto sobre a valorização patrimonial imediata, diferentemente do dividendo. Então, avaliando as ações da companhia, será que elas estão caras ou baratas? Mesmo subindo 50% e sendo negociado na faixa de R$ 70, R$ 72, mais ou menos, os múltiplos mostram que a ação não está cara. PL de 10,7 vezes, PVP de 1,48 vezes e um dividend yield acima de 2 dígitos, ou seja, em torno ali de 11%. Os principais indicadores da empresa simplesmente não mentem, ou seja, a valorização de mais de 30% nos últimos 12 meses, com um fluxo de caixa livre que dobrou, ou seja, um crescimento superior a 100%. A margem operacional, claro, está elevada, como eu sempre explico. A Vale é uma empresa que prioriza fazer mais com menos. Então, frequentemente vocês vão me ouvir falando aqui que a empresa ficou mais eficiente, ou seja, menos custo para ter mais produtividade. O payout esperado da companhia é de 65%. Aliás, muitas casas de análise estão estimando alta valorização das ações, um belo pagamento de dividendos, só tem que ter essa ponderação. Talvez o indicador que muita gente, ainda por falta de informação, de saber fazer o valuation, entender como uma empresa funciona e
paga também, vai olhar apenas o DY, ou seja, o Dividend Yield, e talvez se decepcione, mas quem está investido vai perceber a diferença. Então, existem projeções que apontam um valor justo acima de R$80 e segue no radar para 2026 dividendos de 2 dígitos entre 10% e 12% ao ano. É claro que nem tudo são flores e nem tudo é positivo. Existem pontos de atenção. A volatilidade do preço do minério de ferro, como eu sempre venho falando, o maior cliente da Vale e, na verdade, o maior comprador do mundo de minério de ferro realmente é a China. Então, temos aqui um cenário de fragilidade dependendo de uma economia. O ciclo econômico global também influencia forte e decisões regulatórias e disputas tributárias. Já vimos isso acontecendo e a Vale diz que vai brigar na justiça por essas disputas tributárias, além dos eventos jurídicos que são pontuais, inerentes ao negócio da companhia. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, nessa cotação dos R$ 73,12, valoriza muito forte, 62,29% nos últimos 12 meses. O PL é bom, 11,12, ou seja, é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E para não ser um número solto, lá nos Estados Unidos é muito comum o benchmark de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil fica entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores, então já chegou até na metade do caminho aqui para os mais conservadores. Ainda assim, a empresa está pagando dividend yield de 10,42%, um baita dividendo para uma valorização tão forte. Por que eu digo isso? Porque o dividend yield é um indicador que mede meramente o somatório dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, ora, se as cotações valorizaram mais de 60%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo. Mas para investidores como eu, que estou comprado nas ações da Vale há muito tempo e trazendo aqui no ativo virtual há ainda mais tempo, nosso dividend yield de um cost, ou seja, no custo de aquisição, é muito maior do que esse aqui, porque eu, por exemplo, comprei as ações lá na casa dos R$50 e comprei até abaixo disso. Tem gente aqui no ativo virtual que segue o canal que também comprou nessa região. Eu gostaria de saber apenas se continua com as ações até hoje ou se deu aquele comichão na mão e entregou as ações para o mercado para realizar lucros. Deixa aí nos comentários. Um fato que as ações da Vale têm um dividend yield médio dos últimos 5 anos excelentes de quase 11%. Mas muito tem a ver aqui com o ano de 2021, então precisa desconsiderar esse ano, na minha opinião, porque 18,79% não é factível para a empresa. Isso aqui foram efeitos não recorrentes. Então, é muito mais provável que ela mantenha essa região dos 10% até 11% de dividend yield, apesar de que, no ano de 2026, o CFO da companhia já explicou que ele deve fazer mais programas de recompra de ações. Ele não, a companhia, a Vale. Ainda assim, o investidor inteligente está comprando as ações com prêmio e também fazendo dividendos sintéticos. Afinal de contas, o grupo VIP do ativo virtual tem diversas oportunidades. No grupo VIP de ações, tem um radar de dividendos, trazendo as faixas interessantes com os estudos do ativo virtual do que é possível fazer com cada ação e com a probabilidade de um novo anúncio de pagamento de dividendos também, além de diversos dividendos sintéticos no grupo VIP de opções, como esse aqui recentemente publicado da Vale, pagando entre 16 e 20 centavos por ação. Lembrando que isso é possível fazer até mesmo mensalmente. Basta conhecer as técnicas certas e o momento certo de realizar essas operações. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E ainda por cima, a Vale trouxe no final do ano passado, por conta da tributação dos dividendos, vários adiantamentos. Observem aqui, Datacom no dia 11/12 de 2025 e pagamentos em janeiro e 2 em março. Em JCP, a empresa vai pagar R$ 1,56 por ação no mês de março. Agora em janeiro já pagou R$ 1,24 por ação e ainda por cima em março também vai ter o pagamento dos dividendos, somando com outro já anunciado pela companhia, chegando aqui a quase 77 centavos por ação. Agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual. Mas pessoal, é importante citar aqui, essas projeções e preço teto foram calculadas com base no exercício social do ano de 2025, ou seja, a empresa ainda vai apresentar o quarto trimestre. Então é por isso que ainda não foram feitas as projeções para o ano de 2026. Assim que fechar o exercício social do ano de 2025, sim, eu vou trazer uma atualização com essas projeções. Então, com lucro líquido projetado de 36,25 bilhões de reais e um payout esperado da Vale de 65%, ou seja, o payout que é o percentual que se retira dos lucros para fazer pagamento de dividendos, esperado aqui é de 65%, o que gera um DPA de R$ 5,19 por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 129,78.
a 6%, R$ 86,52, mas se esperar mais, 8%, então o preço teto vai ser de R$ 64,89, mas se for além 10%, o máximo que você vai poder pagar, vai ter um preço teto de R$ 51,91. Mas como nem tudo são flores, é importante também citar aquilo que está afetando a empresa de alguma maneira. Nesse caso aqui, recentemente, a companhia recebeu uma cobrança de R$ 730 milhões. E essa cobrança já teve participação aqui da Justiça, que decidiu contra a mineradora. Mas e agora? Bem, mas eu vou explicar isso aqui em detalhes. É necessário entender o que é a sigla CFEM, ou seja, Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. É basicamente um royalty de mineração. É o dinheiro que a empresa paga ao governo brasileiro como uma espécie de aluguel pelo direito de extrair o minério do nosso solo. E a regra aqui é simples. Quanto mais você vende, mais você paga. Mas a discussão é, qual é o preço da venda? E a Justiça do Rio de Janeiro, ela decidiu que a Vale deve pagar R$ 730 milhões à União, o que acaba sendo uma disputa técnica, mas que envolve muito dinheiro. A Vale calculava o imposto baseado no preço que ela vendia o minério para suas próprias subsidiárias no exterior, empresas da própria Vale em outros países. Mas a AGU, ou seja, a Advocacia Geral da União, ela não concordou com isso não. Disse que isso era uma manobra que a empresa estava fazendo. Segundo o governo, a Vale vendia barato para a subsidiária para pagar menos royalty por aqui e a subsidiária vendia caro para o cliente final. A Justiça concordou com o governo, dizendo que isso reduzia artificialmente o imposto e mandou cobrar a diferença. Então, para quem é acionista da Vale, como eu, por exemplo, a análise aqui é fria. R$ 730 milhões realmente machucam na empresa. Mas é apenas isso. Para uma empresa do tamanho da Vale, que gera bilhões de dólares de caixa, esse valor é perfeitamente pagável sem comprometer os dividendos de forma grave. O mercado não costuma derrubar a ação por valores que representam uma fração pequena do lucro anual. O impacto negativo real é o risco jurídico. Essa decisão questiona a estratégia tributária internacional da empresa. Mas existe uma questão importante. A Vale diz que vai apresentar recurso. Afinal de contas, essa decisão está em primeira instância ainda, e a empresa tem muita munição para brigar feio e subir nos tribunais superiores. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam dos resultados da Vale, qual a sua expectativa. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.